Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Lucas Portillo, sou farmacêutico, especialista em cosmetologia, fiz meu mestrado em fotoproteção na Unicamp, aqui em Campinas, onde eu tenho meu laboratório. E o meu objetivo é mostrar para vocês as formas de fotoprotetores que mais protegem a pele do brasileiro quando a gente fala de fotoprotetor facial. Então nós temos aqui vários tipos de fotoprotetores, inclusive esse trabalho que nós fizemos ele foi publicado no British Journal of Dermatology, um jornal muito conceituado na Europa, e nós comprovamos que se você aplicar diferentes tipos, então você está vendo aqui ó, o pó compacto, está vendo aqui o pancake, aquele creminho, o bastão facial, o mousse, o fluido e a loção, se você aplicar esses produtos no rosto, a tendência é que você aplique quantidades diferentes. Então esses produtos, quando prometem um FPS 30 ou 45, enfim, o que está na rotulagem, todos eles cumprem, mas se você aplicar a quantidade que eles usaram lá no teste de eficácia. Todos os produtos para serem lançados no mercado brasileiro, eles precisam ser testados e são, tanto para proteção contra os raios UVB quanto contra os raios UVA. Só que nessas metodologias testadas, eles utilizam uma quantidade padronizada e todos esses produtos, antes de irem para o mercado, fizeram esses testes, passaram nos testes. Mas minha pergunta é, será que essa quantidade usada nos estudos reflete a quantidade que nós usamos no dia a dia? A resposta é não. Nós pegamos 100 voluntárias, usuárias de produtos de diferentes tipos de fotoprotetores faciais e medimos a área do rosto delas e depois demos os produtos e medimos a massa, ou seja, a quantidade de cada um dos produtos que foi aplicado por essas voluntárias. E o resultado foi bem surpreendente. A gente já sabia que a quantidade aplicada do protetor solar, ele não é adequada, mas dependendo do tipo de produto, ele varia ainda mais. Então, um exemplo para vocês. O pó compacto, por exemplo, a gente pegou um pó compacto FPS 30 do mercado, de uma marca famosa. Quando nós demos para as voluntárias utilizar esse produto, elas usaram uma quantidade muito pequena. No caso aqui do pó compacto, as pessoas usam 13 vezes menos a quantidade que deveria ser aplicada. Então, quando o produto foi lançado, ele usou uma quantidade no teste, mas no dia a dia as pessoas usam 13 vezes menos essa quantidade. Resultado, o FPS 30 cai para 2. O FPS de quem aplica um pó compacto, geralmente, no mercado brasileiro, mulheres, o FPS será igual a 2. No caso do pancake, a quantidade aplicada é quase 5 vezes menor. Então, se você compra um FPS 30, na verdade você vai ter uma proteção em torno de 7. Quando a gente aplica a quantidade, olha que interessante, se você aplicasse a quantidade correta dele, você teria até mais. Ele apresenta 30 no rótulo, mas se você usasse a quantidade correta, ele daria 40 de FPS. Então, é claro, as empresas, quando testam os produtos, né, e eu que desenvolvo fotoprotetor, a gente sabe disso. A gente, quando vai lançar um FPS 30, 50, 60, a gente nunca deixa o FPS justinho ali. A gente sempre coloca uma gordurinha, sempre coloca um pouquinho a mais para poder dar um valor de segurança, né? A gente não quer correr o risco de alguém pegar o nosso produto na prateleira e o FPS está menor do que o declarado. Então aqui, nesse produto, se a gente usasse a quantidade correta, a gente teria até uma proteção maior. No caso do bastão, nós temos 60% menos de proteção do que está declarado na rotulagem, devido à quantidade errada aplicada. Então, quando a empresa lançou o produto, usando a metodologia oficial, elas usaram a quantidade correta, o produto passou no teste, beleza. Mas, no dia a dia, a gente está longe de aplicar aquela quantidade usada no estudo. Então, 60% a menos de proteção. O fluido ele me enganou. Eu achei que as pessoas iam aplicar porque ele tem um sensorial bem gostoso, né? O fotoprotetor em fluido, né? Deixa o rosto bem sequinho, mas como ele é fluido, ele espalha muito bem. Então ele atinge uma determinada área do rosto com uma quantidade muito pequena de fotoprotetor, mas proteção solar, minha gente, é uma relação entre massa e área. A área do rosto, a massa é do produto. Se eu mantenho a área do meu rosto e vou diminuindo a quantidade de produto, consequentemente a proteção UVA e UVB caem também. Então o fluido também apresentou uma queda de 50%, um pouquinho mais de 50% na proteção indicada na rotulagem. E por fim, a loção. A loção eu coloquei aqui de propósito na ordem de menor para o maior. Então a loção, apesar de ser aplicada numa quantidade menor, é a que mais se aproxima da quantidade usada no estudo. Então se você comprar um FPS 30, se forem essas apresentações, você vai ter uma proteção mais próxima do 30 se você usar uma loção. É isso que o nosso estudo comprovou. Então qual que é o aprendizado aqui? Que dependendo da forma cosmética do fotoprotetor facial, teremos sim diferenças de fator de proteção. Se eu pegar um 30 em pó compacto e um 30 em loção, aqui você vai ter um FPS 2 e aqui você vai ter um FPS em torno de 20 e alguma coisa. Então,
mais próximo do 30, aqui muito longe do 30. O que eu faço então, Lucas, com o fotoprotetor em pó compacto, em pancake? Use para reaplicação, use para tirar aquele aspecto brilhante que às vezes o fotoprotetor deixa. Não é para você abandonar ele, mas não use como única forma de proteção, porque a gente já sabe que ele não vai garantir essa proteção. Bom, eu trouxe aqui um problema, mas vou tentar trazer a solução também. Então as pessoas sempre perguntam, afinal de contas, então, quanto eu tenho que aplicar? Primeira coisa, a gente já sabe, o ideal para você aplicar é loção. Mas quanto eu posso aplicar da loção? Qual que é a quantidade necessária para me dar essa mesma quantidade usada no estudo quando o produto é lançado, que garante esse FPS 30, na minha casa, no dia a dia, quanto eu devo usar para ter de fato esse FPS 30? Bom, uma das dicas que são dadas aí na internet é em relação à colher, use uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, uma colher de café, qual que é a colher certa? Existe uma correlação sim, se você usar uma colher de sobremesa rasa ou uma colher cheia de café, você teria aproximadamente a quantidade ideal para o rosto todo. Mas, obviamente, que as colheres da minha casa, da sua casa e da casa das outras pessoas, ela pode variar. Então, de fato, quanto a gente pode aplicar para ter essa proteção? Uma das soluções que eu pensei foi utilizar uma balança. Mas aí você pode pensar, mas Lucas, como que eu vou conseguir uma balança? Muito simples. No Mercado Livre, você compra essa balança, eu não ganho nada para falar dela, não estou fazendo propaganda. Se você achar de outra marca, pode ser também. Mas é uma balança, mini balança digital, né? Então eu vou pegar um exemplo para vocês verem. Bom, gente, ó, a Isabela, aqui do laboratório, é um exemplo de aplicação de quantidade pequena, então ela tem um rosto pequeno, a testa dela é pequena e eu vou me colocar aqui como exemplo de rosto bem maior, testa grande, então vamos fazer um comparativo. No caso da Isabela, ela teria que pesar aqui uma quantidade bem menor do que a minha. Vamos ver qual que é essa quantidade. Olha, sabe quanto custa essa balança no Mercado Livre? R$20, acho que não chega nem a R$20, então é um valor muito pequeno, um investimento pequeno. E você, se é profissional da saúde que está vendo isso, vale a pena você falar para o seu paciente comprar ou você comprar e depois repassar para ele. Então é uma ideia bem interessante. Vou ligar aqui a balança. Então olhando aqui, vocês podem ver que a gente tem uma casa depois da vírgula. Vou colocar aqui o produto, né? Olha só, vamos pesar. Então digamos, estou colocando 0,4, 0,5. Para um rosto do tamanho da Isabela, já estaria bom essa quantidade. Agora eu vou colocar uma quantidade maior, 0,8, mais um pouquinho mais, não tem problema se passar. E essa quantidade, 0,8, seria a quantidade ideal para o meu rosto. E aí, fazendo isso aqui, a gente pega todo o produto, coloca aqui no dedo e olha só, é uma quantidade grande, né? Essa quantidade é que vai ser utilizada no rosto todo. Muito bem, Lucas, mas se eu colocar um pouco a mais, sempre vamos pensar assim, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Se eu aplicar essa quantidade desta loção e tiver escrito 30, 60, 90, enfim, e eu aplicar esta quantidade, eu terei exatamente o 30, o 60 e o 90 que está prometido aqui na rotulagem. Se eu passar menos que isso, a gente sabe que a proteção vai diminuir. Outro ponto eu desafio vocês a pesarem 0,5, 0,8 de pó compacto, de pancake, do mousse, o fluido vai escorrer. Então, a forma que mais nos ajuda a usar essa técnica é a loção. E nós já vimos através do estudo que na sequência aqui, né, a loção é que as pessoas mais têm a tendência de aplicar uma quantidade maior. Foi isso que nosso estudo comprovou. E através desse estudo, esperamos que, se você estiver assistindo esse vídeo e não for um profissional da saúde, legal, você pode comprar no Mercado Livre, né? Procure um profissional para te indicar o melhor filtro para a sua pele, porque também existem fotoprotetores indicados para pele sensível, pele acneica, pele mais envelhecida. Depois que você definiu isso, você vai lá, compra o seu produto, use uma medida exata de quanto você tem que utilizar, baseado no tamanho do seu rosto. Então por isso que eu coloquei a Isabela aqui, vocês viram? Volta o vídeo lá e compara lá se você tem um rosto mais ou menos do tamanho dela ou não, meu rosto é um pouco maior, minha testa um pouco maior, você usa 0,6, 0,7. Se eu sou cabeçudo igual o Lucas, testa grande, então aí você vai ter que usar uma quantidade maior, 0,85, 0,9, né? Em vídeos anteriores eu até pregava 1 grama de produto para o rosto todo. Claro que se você colocar mais, não tem problema. Sobrou um pouquinho, passa aqui na orelha. Essa medida que eu estou falando é apenas rosto, tá bom? Então não esqueça de proteger o colo, as mãos, orelha, isso também é importante. Espero que essa explicação tenha sido bem útil e contribuído aí para que você agora, a partir de agora, comece a utilizar finalmente a quantidade de fotoprotetor
ideal e adequada para proteger a sua pele. Tchau, um abraço!